Sabe aquele famoso tiro pela culatra? Foi o que o Ancelotti fez hoje. Ele levou o Endrick para tentar calar o Brasil, o brasileiro, o torcedor que quer o cara lá. Aí ele levou, tipo assim, vou levar, você não vai mostrar nada, porque eu não vou te levar para a Copa do Mundo. Aí ele coloca o cara faltando 15 minutos para acabar o jogo. O cara entra. O Brasil toma um empate, estava ganhando um joguinho xoxo de 1-0. E o jogo foi morno. O Brasil jogou mais ou menos. Não foi assim, um jogaço. 1-0. Toma um empate. Aí ele coloca o cara faltando 15 minutos. O cara, logo depois do gol da Croácia, ele vai lá, vai para dentro dos caras, sofre um pênalti. Pouquinho tempo depois, ele dá um passe para o Martinelli. Ele entrou e mudou a partida. Eu tinha feito um script aqui para falar do Danilo, do Botafogo, que fez um partidaço. Eu vou dizer, anota aí, o Lucas Paquetá perdeu a vaga para o Danilo do Botafogo. Fez o ciclo inteirinho o Lucas Paquetá e vai perder a vaga. Já perdeu a vaga para o Danilo. Porque o Danilo entrou nesses 2 jogos e, quer dizer, o último jogo ele entrou, veio do banco, entrou arrebentando. Esse jogo ele jogou perfeitamente do início até o momento de ser substituído. Jogou pra caralho. Danilo arrebentou. Outro jogador que arrebentou foi o Luiz Henrique, que sempre é a mesma coisa, entra e arrebenta com o jogo. Outro também que garantiu a vaga. Aí eu venho fazendo todo um script aqui, ó, todo um script para falar dos caras, um por um. Aí o Ancelotti vai e faz o seguinte, ele bota o Endrick. Botou o Endrick. Acabou com o jogo, acabou com o meu script, acabou com tudo que eu ia falar, porque eu queria falar de um montão de gente aqui. Aí eu tenho que falar do Endrick. Tenho que falar de um jogador que merece a tempo, 19 anos, merece a tempo ser convocado e ter uma vaga na seleção. Porque o João Pedro não jogou nada. Teve uma chance de gol, uma única chance de gol no primeiro tempo, não converteu em gol, e depois passou o jogo todo se esbarrando, tropeçando na bola, somou nada. Esse Igor Thiago entrou também, fez o gol de pênalti que o Endrick sofreu. Eu não entendi por que o Endrick não bateu e nem a torcida que estava lá entendeu. Que quando o Endrick pegou a bola para bater o pênalti, passou pro Igor, uma vaia generalizada, porque quem tinha que ter batido era o Endrick. Mas tudo bem, de repente já estava acordado entre eles. Mas aí eu faço todo um script para falar de jogadores que, como o Vinícius Júnior, que hoje ele não jogou mal, não. Hoje ele não jogou mal. Mas fez uma partidazinha medíocre, Vinícius Júnior. Medíocre. Eu não consigo ver estrela com a camisa da seleção do Vinícius Júnior. De repente você, torcedor, gosta, vê alguma coisa. Eu não vejo nada demais. Hoje ele não fez uma partida tão ruim como ele fez a última contra a França. Hoje ele fez uma partida simplesmente mediana. Sabe aquela partida, tipo assim, eu joguei tão mal nesse jogo contra a França, que hoje ele só deu passinho para o lado, não tentou nada demais, não chutou a gol. Mais uma vez sem chutar gol. Mais uma vez sem criar nada. Não foi para dentro, como ele costuma falar, não rabiscou nada. Pegava a bola, tocava para o lado. Medíocre. Eu sei que muita gente vai falar, ele não jogou, mas não jogou bem. Não foi surpreendente. A 10 tem que sair das costas dele imediatamente. Que por sinal, em falar de 10, vamos falar de novo do garoto, o Neymar. Que foi gritado de novo pela torcida, o famoso olê, 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 olá, Neymar, Neymar. Vaga garantida na Copa. Não tem como não levar um jogador que está aclamado por toda a sociedade. Porque o Matheus Cunha, que basicamente está fazendo a função que o Neymar faz, jogador 100% sem sal. Um jogador que basicamente não acrescenta praticamente nada. Aí vão falar, mas ele ajuda na marcação, ele recompõe. Não, quem recompõe marcação é volante, é defesa. Atacante, camisa 10, não tem que recompor marcação. Pelo menos na minha opinião e pelo que eu entendo de jogador camisa 10. Jogador camisa 10 não recompõe marcação, ele é para criar jogadas e fazer gol. Pronto, é para dar passe para gol, é para dar lançamento que vai sair em gol, é para fazer gol. Esse é o 10, que está erradamente nas costas do Vinícius Júnior. O 10 ele está nas costas do Neymar, mas como ele não foi convocado, ficou ali supostamente
condição do Matheus Cunha, que é um jogador extremamente sem sal. Pode jogar muito bem no clube, mas na seleção, não. Então a gente tem hoje parâmetros que precisam ser analisados. O que acontece agora depois do Endrick entrar mais uma vez e destruir a partida? Ele tem destruído no Lyon, ele entrava no Real Madrid mesmo sendo subjugado e fazia gols e decidia, e toda vez que vem para a seleção apronta alguma coisa. O Ancelotti foi a dar um tiro, errou, acertou no pé, e agora ele vai ter que dormir com esse barulho. Porque além do barulho Neymar, que ele está dormindo todos os dias escutando, agora ele vai dormir com o barulho Endrick. E o que ele vai fazer agora? Quem que ele vai tirar dessa panela para poder encaixar o Endrick nesse grupo? Porque o Endrick, ele assinou atestado de se você não me levar, cara, você vai escutar muito, porque eu vim aqui e arrebentei. A gente tem que falar de alguns jogadores aqui que eu anotei. O Danilo, cavalo cansado, o famoso rola murcha, acrescenta nada. O jogador que vai ser levado para a Copa do Mundo, não sei por qual motivo. Cansado, sem pulmão, não marca bem, por sinal, depois que ele entrou que o Brasil tomou gol. Léo Pereira, para mim, nunca mais volta, pelo menos para esse novo ciclo, e nem para a Copa do Mundo. A partida de hoje do Léo Pereira foi simplesmente ridícula. Não foi pior porque ele jogou do lado de um cara que é monstro, fera, que é o Marquinhos, que compõe muito bem a zaga, classudo. Aí jogar do lado do Marquinhos é facinho. Não ficou pior para o Léo Pereira porque o Marquinhos complementou todo aquele espaço ali. Por sinal, o gol da Croácia foi basicamente, no meu ver, uma falha horrorosa do Léo Pereira, que saiu para frente para dar o bote, errou o bote e, enfim, um jogador que não garantiu vaga. Eu acredito que até essa questão dele jogar esse segundo jogo de novo é para o treinador ter certeza de que ele não vai ser convocado. Douglas Santos, nada, nem acrescentou, nem somou. Esse Banes também não comprometeu em nada. Feijãozinho com arroz, mas ainda melhor do que o Danilo. Pelo menos tem mais pulmão, marca melhor, é mais jovem, é um jogador que não comprometeu. O esquema do Ancelotti eu acho que ficou muito bom. O Ancelotti não vai vir com laterais que apoiam, laterais que atacam. Não, ele vai vir com laterais que gostam de marcar. Por isso essa tara no Danilo. O Danilo, na verdade, não é mais lateral há muito tempo. O Danilo é zagueiro. Mas nessa função que o Ancelotti quer, de repente ele caiba bem, porque ele quer jogadores que marquem. O Casemiro fez uma partida normal, não comprometeu em nada, jogou aquele feijãozinho com arroz, bom na marcação, bom na saída de bola, sem comprometer nem para mais e nem para menos. Normal. O Fabinho, que entrou no lugar dele, seguiu o mesmo protocolo, complicou em nada, não fez nada de errado, também não fez nada de mais, fez ali aquela função de marcar, de cercar, nada. O André, que entrou no lugar do Danilo, não vai para a Copa do Mundo, não fez uma partida excelente, porque entrou no lugar de um jogador que, nas duas partidas que jogou, atropelou ele definitivamente. Então eu acredito que o Andrei não segue para essa próxima convocação. A gente está falando muito de convocação porque esse jogo foi para analisar jogadores para serem convocados para a Copa do Mundo. E o Andrei, eu acredito que não vá mais. Eu até acho que é mais fácil ele levar o Paquetá e o Danilo para fazer essa função de segundo homem de meio campo, do que ele levar o Andrei. Acho que o Andrei encerrou o ciclo dele, não vai ser convocado para a Copa do Mundo. O Ryan entrou numa furada, porque o Luiz Henrique vem jogando bem, entrou muito bem no primeiro jogo contra a França e jogou muito bem hoje. Foi substituído pelo Ryan, que também não entrou bem, não jogou bem, não teve tantas chances, não aproveitou os 15 minutos como o Endrick aproveitou. Os dois entraram juntos, só que o Endrick veio atropelando tudo e o Ryan teve uma ou duas jogadas, mas acredito que também não vá para essa Copa do Mundo, não vá estar na lista dos convocados para a Copa. Esse sim vai ter que ser aproveitado para o próximo ciclo. Esse ciclo para ele, não. Martinelli entrou no lugar do apagado Vinícius Júnior, porque para mim ele não brilhou de novo. Como eu falei no início, toquinho para um lado, mas nada demais. Martinelli é outro jogador que eu acho muito sem graça. Fez o gol, mas não é um jogador que acrescenta tanto na seleção. Muita correria, mas parece que ele está no agrado do Ancelotti. O Martinelli eu acredito sim que vá para a Copa do Mundo. E para a gente fechar com o ataque, eu acredito que o João Pedro não garantiu a vaga para a Copa do Mundo.
Eu acho que tem atacantes melhores que ele, inclusive o Endrick, que pode fazer essa função e eu acredito que faça melhor que ele. Tem mais força, tem mais estrela o Endrick. E o que entrou no lugar do João Pedro, que é o Igor Thiago, que entrou no lugar do João Pedro, também fez o gol de pênalti, mas não acrescentou nada. Foi um jogador levado para fazer um último teste. Eu acredito também que ele não vá à Copa do Mundo. Parabéns ao Brasil, que venceu, mas para mim não convenceu mesmo fazendo esse montão de gol no time da Croácia. Mas para mim não foi aquele jogaço, não foi um jogo de... Foi um jogo feijão com arroz, um jogo... A Croácia também está fazendo muitos testes, trocou 8 jogadores, não fez uma partida daquela como a França ou como outros países da Europa têm feito. Aí eu tenho que fechar o vídeo parabenizando a seleção brasileira por essa vitória. Para mim, uma vitória medíocre, mediana, mesmo fazendo alguns gols, uma quantidade legal de gols, mas eu não achei um time daquele, sabe? Os jogadores que precisavam mostrar serviço mostraram, como o Endrick, o Luiz Henrique, o Danilo do Botafogo. Foram jogadores que precisavam mostrar e conseguiram mostrar. Para esse sim o jogo foi muito importante. Outros jogadores como o Vinícius Júnior, que já está garantido, jogadores como o Casimiro, foi jogo na média. E agora é esperar para ver essa última lista, quais os jogadores vão. Mas eu queria muito ouvir a sua opinião, cara. Você acha que o Endrick vai ou não vai ser convocado para a Copa? Deixa aí nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo.